Seja bem-vindo à live. Professor Léo é um dos nossos sociólogos também do campus, doutor em sociologia. E aí, Léo, tenta responder aqui a todo mundo como conviver socialmente em tempos de solidão obrigatória, essa angústia, essa melancolia, todo mundo dormindo muito tarde. Então aí, Léo, a palavra está com você. Bom, boa noite a todas e a todos. Primeiro eu queria agradecer a iniciativa do Lucas por esse debate, por organizar isso. Essa é uma ideia muito boa da gente continuar na ativa e dialogando não só com os alunos, mas também abrindo um campo para um diálogo mais amplo, que é a sociedade em geral. Estou aqui encravado no coração do sertão alagoano e sertão Santana do Ipanema, mas dialogando com o Brasil e com o mundo. Também gostaria de agradecer ao professor Levi pelo convite, e pela interlocução. Tanto com ele como com você, eu aprendo que as redes sociais são uma ferramenta importante, não só de divulgação de reflexão, mas também de diálogo com os alunos, e é sempre bom a gente ter parceiros que a gente admira e que a gente aprende com ele a partir de um diálogo. Também gostaria de, antes de começar a minha fala propriamente dita, de dizer que Santana do Ipanema está com uma calamidade pública aqui por causa das enchentes. Nas minhas redes sociais tenho divulgado lugares para fazer doações e ajudar as pessoas desabrigadas pela chuva e pelas enchentes dos rios aqui. E gostaria, então, de falar de angústia. Então eu vou partir de um lugar diferente do que o Levi e que o Lucas estavam dialogando sobre nossa crise, tanto política como social, e dizer que eu vou um pouco ir no contrapelo das reflexões deles, não só na questão da chapelaria, como todas as vezes eu sou o único sem chapéu, expondo a minha careca ao vivo aqui. Quando a gente fala, é interessante nessa exposição de que a gente coloca a relação direta entre isolamento e solidão. Tenho acompanhado um pouco esse debate nas redes sociais, em alguns artigos que estão saindo nos grandes portais, que faz uma relação direta entre a solidão que estamos vivendo agora e a questão do isolamento, do isolamento social, apesar, inclusive, dessa relação real, virtual, que a gente consegue estabelecer pelas redes sociais. Eu gostaria de partir da tese ao contrário para pensar a crise. A solidão, ela não é necessariamente uma relação com o isolamento. Eu gostaria de partir disso principalmente porque a gente está falando muito desse repertório, pandemia, epidemia, e eu também estava acompanhando um debate sobre saúde mental na virada do ano, que se falava sobre a solidão como pandemia, a solidão como uma epidemia. Lá em São Paulo, eu sou de São Paulo e estou trabalhando aqui em Alagoas, a gente tinha um problema muito sério em relação a casos de suicídio de alunos no ensino médio e uma problematização sobre a solidão que os alunos e os nossos adolescentes estão sentindo, apesar de estar hiperconectado nas redes sociais. Então, eu gostaria de desconstruir isso. A nossa solidão ela não é fruto do nosso isolamento, não é uma relação necessária. Talvez seja algo do nosso laço social, e aí a gente precisa fazer, então, uma descrição mais sociológica. Talvez a gente tenha um laço social que produza solitários na multidão. Solitários que, apesar de estar em contato com outras pessoas, de ter pessoas próximas, de estar estruturadas em famílias, de ter amigos no trabalho, de ter uma vida ativa, de estar na faculdade, de ter contatos diários com outras pessoas, mas mesmo assim se sentindo solitário. Então não há uma relação direta entre isolamento e solidão. Então da onde vem essa nossa problematização da solidão? Só fazer um breve parênteses aqui, que talvez o convite ao isolamento ele exponha diretamente quantos somos solitários, Talvez esse processo da gente estar na rua nos aliene, ou seja, a gente não sabe que é solitário, e quando a gente vai para o isolamento, a gente sente a solidão, apesar que muitas pessoas estão na rua, estão na multidão e estão se sentindo isolados. Então, eu gostaria de fazer uma descrição do laço. Talvez, do laço social, talvez a nossa solidão tenha muito mais a ver da forma que a gente se concebe como pessoa, do que estar próximo ou distante das pessoas. Talvez a gente se pensa como pessoa a partir de uma noção de propriedade. A gente é proprietário de si mesmo. A gente se pensa enquanto uma pessoa que a gente tem que ter diversas atividades, projetos
que a gente tem que pensar em etapas dentro da nossa carreira, da nossa vida emocional, da nossa vida cotidiana. Então, o interessante, e aí eu espero que as pessoas que falaram isso para mim estejam vendo, que ela fala assim, não, mas o problema desse isolamento é que o meu regime foi para o espaço. Ou significa, a gente pensa a relação com o nosso corpo como um projeto de uma nutrição, de uma saúde, de uma estética, que essa relação do isolamento, ela expõe que é um fracasso. A gente não consegue se pensar enquanto projeto. Então, o nosso laço social ele é baseado numa concepção de pessoa que se pensa proprietária de si mesmo, com vários predicados, ou seja, eu tenho vários atributos, eu consigo gerenciar esses meus atributos, como, por exemplo, a minha questão estética e nutricional, eu consigo planejar todos os aspectos da minha vida, inclusive a minha questão estética, amorosa, profissional, como se a vida fosse uma relação de etapas. E aí, de repente, vem o condicional da vida, que mostra que a relação que a gente tem com o projeto com a gente mesmo, na verdade, ela é fadada ao fracasso. E aí eu abro um outro parênteses. Talvez o convite ele tenha trazido isso com grande potencialidade. Mas quando a gente pensa o solitário na multidão, ele vivencia essa relação do fracasso consigo mesmo, conforme um projeto de si, um projeto que ele é proprietário de si, de maneira muito cotidiana. Quer dizer, o contingente da vida, o real da vida e do controlável, ele sempre aparece dentro das nossas perspectivas, né? Então, eu vou chamar essa descrição do que a gente se vê enquanto pessoa de um projeto de pessoa neoliberal. Por que um projeto de pessoa neoliberal? Porque a racionalidade do mundo do trabalho e do mundo econômico, ela colonizou todos os aspectos da nossa vida. E aí a gente se pensa em tanto quanto propriedade, como possuidores de alguns atributos. E é interessante que esse processo que você é responsável por si mesmo em quase todos os âmbitos e o único responsável, ela não produz laço social. A gente é pensado enquanto indivíduo autônomo, isolado, e isso produz um processo de solidão. E aí eu queria, então, em outros momentos, aprofundar um pouco essa relação, né, então, dessa solidão e desse laço social. E, claro, nós estamos todos angustiados porque estamos enfrentando a todo momento o nosso processo que é solitário, né? A gente tem poucos aspectos da nossa vida que a gente faz coisas de maneira desinteressada do ponto de vista do trabalho e do produtivismo, né? Essa ideia de que eu vou fazer pelo prazer, de maneira gratuita, não sei bem porquê e qual a consequência direta disso, mas eu vou fazer porque eu quero. Essa dinâmica está cada vez mais para fora da nossa relação. Então, no isolamento, é interessante que a gente não consegue, uma palavra cara da psicanálise, fantasiar. A gente não consegue fazer companhia para nós mesmos, assim como um dia a infância produziu isso para algumas pessoas. Eu sou de uma geração que não tinha videogame, não tinha tablet, não tinha... Então as crianças que não tinham nada para fazer, tinham que descobrir o que fazer a partir das suas próprias fantasias. E as crianças, então, estavam sempre presentes com elas mesmas. É interessante que a gente perdeu esse atributo tanto nas crianças como nos adultos, e aí a gente fica solitário em casa por uma coisa que a gente não consegue fantasiar. A gente tem um imaginário individual, e aí eu vou fazer uma relação com o social, empobrecido por se pensar como objetos, né? Como se pensar como propriedades. Então, eu vou parar um pouco de falar um pouco do isolamento da angústia, porque para falar um pouco desse empobrecimento das nossas próprias fantasias e como isso tem impacto político. Porque, de uma maneira geral, a gente vive solitário de uma maneira também, como bem o Lucas falou, melancólico em termos da política, como vivemos o fim da história. Nós não temos saída. A gente apenas tem esse repertório e a gente tem que lidar, então, com esse contingente de repertório que está muito bem colocado pelos colegas na fala do presidente, de uma questão quantitativa, é uma questão econômica, uma questão de eficiência. Vai morrer mais pessoas de fome, vai morrer mais pessoas de doença. Ou seja, a gente não consegue inventar, imaginar, fantasiar um contexto que está fora do que é dado. Em muitas aulas, quando eu vou falar sobre isso para os meus alunos, eu falo, hoje ser subversivo não é aquele cara que vai apenas protestar na rua. Subversivo é aquele que se permite sentir as sensações, os prazeres da vida,
ou seja, fazer coisas de maneira desinteressada, e o subversivo é a partir daquele que consegue fantasiar, inventar, imaginar contextos políticos sociais que está para além do nosso contexto dado. Ou seja, nosso processo de formação de pessoas, que é dado pelo nosso trabalho, pela própria escola que a gente trabalha, nosso professor, ele impede que a gente tenha uma visão mais inventiva da nossa própria política. A gente tem um empobrecimento do nosso imaginário social que é dado pela essa melancolia de que a gente vive uma espécie de fim de história. Não é possível pensar um futuro ou uma política que esteja fora desse padrão que a gente vive. É interessante, nesse contexto, e aí fazendo uma crítica tanto ao que a gente chama hoje de direita, esquerda, campo progressistas ou campo conservador, que apesar da fala do presidente, que está muito bem inserida nesse projeto de pessoa e que comunica com esse projeto de pessoa, de que essa pessoa é proprietária de si mesma, ou seja, nesse projeto neoliberal de se pensar pessoas, ou seja, o próprio individualismo, muita gente falando, tentando refutar, falando assim, não, mas isso é a barbárie, isso, e não entende, primeiro, né? Ele está inserido nessa lógica de discurso neoliberal, está sim comunicando para um grupo de pessoas que entende no seu dia a dia que esse é o horizonte de escolha a ser feita entre morrer de fome e morrer de doença. E aí a gente tem que fazer uma crítica, qual é o outro projeto? Quem está pensando esse projeto? Aonde ele está sendo elaborado? Se a alternativa não é nem A nem B que é dado, qual é a perspectiva possível? E aí, claro, a gente não está tendo, no momento, imaginário social suficiente para inventar, elaborar e até mesmo propor coisas estapafúrdias sobre esse projeto que é dado. Né? Parece que a gente tem a opção A ou B e um projeto alternativo que tem que partir, então, de uma outra lógica, de colocar o debate político no cerne de qual é o papel do Estado, que é um pouco o que os meus colegas estavam falando anteriormente. O papel do Estado dentro da política nacional não está sendo disputado. O que significa realmente a gente falar sobre uma res pública, né? Ou seja, de um espaço comum de debate? E aí eu queria então estabelecer esse paralelo. Ao mesmo tempo que no nosso isolamento a gente está angustiado, e a gente está angustiado porque a gente não enfrenta, nem de maneira fantasiosa, os nossos próprios conflitos, todos nós, enquanto indivíduos, somos cravados de conflitos internos, e esse conflitos interno é que vai fazer a gente se elaborar enquanto pessoas, para além de ser proprietários de si mesmo. É a partir desse conflito aberto que a gente tem que enfrentar no nosso isolamento, e cada um de nós temos uma saída muito específica. Eu não sei se é lendo biografia do Michael Jackson nesse momento, se assistindo Netflix, se é fazendo exercício, uma reflexão sobre o próprio corpo. Cada um vai ter que elaborar como pensar o seu próprio conflito, né? E aí enfrentar o seu isolamento a partir de não então da solidão, mas da solitude, esse sentido que você vai estar sempre acompanhado de você mesmo e de seus próprios demônios e angústias, né? Aonde você for, você vai com você mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem obliterado, a gente não consegue estabelecer um conflito interno entre nós para se pensarmos enquanto sujeito muito mais complexo que propriedade, no espaço político e social a gente não tem um conflito aberto do que é política. A gente não tem um conflito aberto. Então, se não é o neoliberalismo, quais são as opções? Quem está pensando isso? E aí a gente não tem nenhum imaginário pobre em relação a essa relação do que é dado. Um imaginário assim simples, né? Como os próprios colegas estão falando, então a alternativa é pensar no Estado redistributivo. Que é uma invenção, nem uma invenção muito assim, nossa, que inventividade. Mas pelo menos no nosso espaço público, principalmente no nosso Congresso, e de intelectuais públicos pensando na nossa relação política, não está dada alternativa. A alternativa ela tem que ser construída. A gente tem que pensar, então, aí, falando um pouco dos movimentos progressistas, de uma quebra radical no modelo neoliberal. A população, de uma certa maneira, ela tem que entender que pensar no partido X ou pensar no partido Y não é pensar quem vai gestar de maneira econômica e produtivista os recursos.
Pensar numa alternativa A ou numa alternativa B significa discutir que vida eu prefiro, qual é o meu modo de viver que eu prefiro mais. E é isso que está aqui posto. E aí a gente tem que fazer, então, uma ruptura radical nesse sentido, de se pensar que tem um projeto A e um projeto B. E que o projeto B ele é muito diferente em termos de modos de vida, de se pensar sujeitos, de se pensar relações entre público e privado, e pensar o que é o bem comum, muito distinto entre A e B. Então é um pouco isso, eu vou abrir um pouco para dialogar um pouco com meus colegas e ver as perguntas, é um pouco isso a minha argumentação e a minha hipótese. Né? A gente está produzindo uma noção de sujeito, que ele é solitário e que por ser solitário ele se pensa como objeto, como uma propriedade, e esse processo faz ele ter um imaginário de si mesmo e dos outros muito empobrecido, não estabelece laços sociais, e que isso tem um movimento coetâneo com os nossos laços políticos, que a gente não consegue produzir alternativas, imaginar e inventar processos políticos que estão para além dessa relação entre neoliberalismo, ou seja, uma questão quantitativa de se pensar o que é melhor para morrer. Paro por aqui, acho que passo a palavra para o meu colega Lucas. Espero ter sido claro. Bom, Léo, então, eu queria fazer uma pergunta aí, dentro da sua fala, ficou um apelo aqui, pessoal. Bom, você falou algo bem dito, que foi exatamente sobre a dificuldade que nós já temos de lidar com os nossos problemas pessoais, nossa solidão, nossa angústia. A gente sabe que isso é algo que povoa a memória de todos nós, e de repente nós nos deparamos com uma intervenção externa. Então, eu escuto muitas pessoas falarem isso. Nossa, a vida já era tão complicada e agora a gente está sofrendo uma intervenção externa, algo que vai modificar a nossa vida. A minha pergunta é o seguinte: o que é que muda, então, com a angústia, quando ela não é mais a angústia dos meus problemas particulares, mas ela vem de um aspecto exterior que passa por um problema de saúde pública, que passa por um problema de política, mas também um problema ligado ao nosso psiquismo. Então, qual é a sua visão enquanto sociólogo dessa dualidade da angústia? Porque ela deixa de ter uma para ser dualista. Então, como é que você concebe a angústia nessa dinâmica? Pensando propriamente na sua questão, eu acho que um dos grandes avanços que a psicanálise trouxe para esse debate social é que ela pensa o sujeito já nessa dualidade e que está encarnado, já está incorporado no psiquismo do sujeito, essa relação entre a sociedade e o que ele se constitui enquanto eu ou como indivíduo. Então, se a gente voltasse para um texto clássico, como o Mal-Estar da Civilização, do Freud, e aí que a gente tem depois vários desdobramentos, na verdade, essa angústia ela é uma só, ela é sempre produzido dessa relação entre que nós temos entre a sociedade, que causa mal-estar, e um dos grandes ganhos do Freud é que ele mostra que o funcionamento normal da sociedade, como ela é posta, desde a época dela, ela produz angústia, ela produz mal-estar. Se a gente pensasse, por exemplo, instituição familiar, que é muito falada, defendida, o funcionamento normal da família produz mal-estar. Diga, Lucas. Mas a live em breve está caindo, infelizmente nosso tempo é curto. Eu quero dizer ao pessoal que nós vamos ter outros momentos. Mas a angústia, ela é sempre produzida por algo externo. Se não fosse o Covid, no nosso cotidiano, seria outra coisa, seria a morte de um parente próximo, seria uma doença de alguém, a nossa própria. Esse externo e interno, na verdade, é uma falsa dicotomia. É isso que eu gostaria de dizer. Sim, claro. E grosso modo, no geral, se a gente tomar alguns autores contemporâneos, sobretudo da filosofia contemporânea alemã, a tradição alemã, existe toda uma tentativa de rompimento com o discurso da dualidade, que o ser humano é duplicado. Tem toda uma ideia que tenta intervir sobre as nossas faculdades mentais, as nossas possibilidades intelectivas, para uma outra direção que não seja a direção dicotômica. Claro que é um tema para outros momentos. Então, Léo, eu passo a palavra para você dar as suas palavras finais e a gente encerrar a live. Bom, gostaria de, mais uma vez, agradecer todo mundo que veio acompanhar o debate. Gostaria de externar mais uma vez também meu agradecimento aos professores Lucas e Levi pela iniciativa. Isso foi muito prazeroso, e pensando